E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fernanda Moraes e hoje nós vamos corrigir os exercícios de Química da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio. Vamos corrigir os exercícios do volume 2 desse material que foi fornecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais. Lembrando que tem muita gente assistindo aos vídeos que não é inscrito no canal. Então, eu peço que se inscrevam no canal, que deem um like nesse vídeo e que me ajudem na divulgação. Então, bora para a correção. Atividade 1. Alcinos são hidrocarbonetos. E aí nos deu as opções de A a E. Vamos analisar cada uma delas. Alifáticos saturados. Para quem não sabe, alifáticos quer dizer que é de cadeia aberta. Então, alcinos pode sim ser um composto alifático. Porém, aqui nos diz que ele é saturado. Nessa opção são alifáticos saturados. O que quer dizer carbono saturado? Que não tem insaturação, ou seja, nem duplas, nem triplas ligações. Então, nesse caso, ele não tem como ser saturado, porque os alcinos têm ligação tripla. Então, a letra A está errada. Letra B. Alicíclicos saturados. Mais uma vez, está errado. E para quem não lembra, o conceito de alicíclico quer dizer que é uma cadeia fechada, porém que não é um composto aromático. Então, os alcinos podem sim ser alicíclicos, porém são insaturados. Então, a letra B está incorreta. A letra C. Alifáticos insaturados com dupla ligação. Daí a gente já vê que está errado, porque fala que tem dupla ligação e a gente sabe que os alcinos contêm triplas ligações. Então, a letra C também está incorreta. Letra D. Alicíclicos insaturados com tripla ligação. Então, vamos analisar. Alicíclico quer dizer que é uma cadeia fechada e não é aromática. Ok, vamos pensar. Insaturado, ok, tem a tripla ligação, então é insaturado. Mas o que está errado nessa questão? Fala que é cadeia fechada por ser alicíclico. Porém, alcinos de cadeias fechadas são os cicloalcinos. Então, é isso que está errado nessa questão, por isso não podemos marcar a letra B. Aqui uns exemplos de cicloalcinos, como, por exemplo, o ciclo octino e o ciclo deca-1,6-diino, que são alcinos alicíclicos insaturados. Porém, a questão pede alcinos e não cicloalcinos. Então, vamos à letra E. Alifáticos insaturados e com tripla ligação. Então, quer dizer que tem cadeia aberta por ser alifático, insaturado por conter insaturações, que no caso são ligações triplas. Então, encontramos a nossa opção correta, que é a letra E. Atividade 2. O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano, C3H8, e butano, C4H10. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe dos... Então, temos as opções de A a E. Letra A, alcanos, B, alcenos, C, alcinos, D, cicloalcanos e E, cicloalcenos. Então, vamos analisar aí a composição dessa mistura. Fala que contém propano e a gente observa que o prefixo é prop, indicando que são 3 carbonos, o infixo an, indicando de cara que é um alcano. Então, quem acompanhou as outras resoluções vai ficar tranquilinha de resolver essa atividade 2. E a terminação O por ser um hidrocarboneto. Da mesma forma, a gente pode pensar no butano. But relativo ao 4 carbonos, então por isso esse prefixo but, e também o infixo an, relacionando que é um alcano, de fórmula geral C4H10. Então, só para relembrar, a gente sabe que o infixo an é relativo aos alcanos. Da mesma forma que a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. E aí, a gente pode conferir que, no caso do propano, o N é igual a 3. Então, o CN vai ser 2 vezes 3. Então,
o número de hidrogênios será 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, realmente, confere com a fórmula geral de um alcano. Assim como o butano, que tem N igual a 4, então o número de hidrogênios será 2 vezes 4, 8, mais 2, 10 hidrogênios. Então, a gente confere aí que a resposta será a letra A, que é uma mistura de hidrocarbonetos da classe dos alcanos. Atividade 3. A substância de fórmula C8H16 representa um... Então, vamos às opções. Alcano de cadeia aberta, alceno de cadeia aberta, alcino de cadeia aberta, composto aromático ou alcino de cadeia fechada. A gente já tem uma resolução que discute todas essas fórmulas gerais. Para quem não assistiu esse vídeo, o link vai estar aqui, ó, na parte superior à direita desse vídeo. Então, é só clicar e assistir o vídeo como forma de revisão aí da matéria. Nesse caso, o que a gente tem que analisar? C8H16. Então, o N, nesse caso, é igual a 8. Logo, a gente pode analisar de acordo com as fórmulas gerais de cada uma das opções. No caso de alcano, a fórmula geral é CnH2n mais 2. Como o N é igual a 8, seria 8 vezes 2, 16 mais 2, teria que ser 18 hidrogênios para ser um alcano. Então, não é a letra A. Analisando a letra B, que a fórmula geral de alceno de cadeia aberta é CnH2n. Então, se o N em questão é igual a 8, o 2N seria 16. Então, de cara, já encontramos aí a nossa resposta certa, que é a letra B, alceno de cadeia aberta. Mas, mesmo assim, vamos analisar as outras opções. Para ser um alcino de cadeia aberta, seria CnH2n menos 2. Então, nesse caso, seria, como o nosso N é igual a 8, seria C8H, 8 vezes 2, 16 menos 2, seria CnH14. Então, a gente vê que não é um alcino de cadeia aberta. Assim como a gente sabe que não é um composto aromático. Analisando os alcinos de cadeia fechada, temos que seria Cn, nosso N é 8, então seria C8, 2 vezes 8, que dá 16, menos 4. Então, teria que ser CnH12, a fórmula geral. Então, a gente percebe que sim, a nossa resposta é a letra B, alceno de cadeia aberta. Atividade 4. O hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomos de hidrogênio por molécula é... São dadas as opções: A, metano, B, etano, C, eteno, D, etino e E, propino. Lembrando que nos pede a menor quantidade de átomos de hidrogênio. Então, a gente tem que analisar quantos carbonos são, o tipo de ligação que faz, e aí a gente saberá quantos hidrogênios compõem cada uma dessas estruturas. Então, no caso do metano, met, apenas um carbono, e ano é um alcano. Nesse caso, essa é a fórmula do alcano, são 4 hidrogênios. Letra B, etano. Então, vamos analisar. Et são 2 carbonos e a terminação ano. Então, somente ligações simples entre esses carbonos por pertencer à classe dos alcanos. Então, seria CH3 ligado a CH3. Seriam, nesse caso, 6 hidrogênios. C, eteno. O prefixo et nos indica que são 2 carbonos. O infixo en nos indica que é um alceno, então tem ligação dupla entre esses carbonos. E aí a gente completa com hidrogênios por ser um hidrocarboneto. Então vamos lá, seria CH2 dupla CH2. Nesse caso, seriam 4 hidrogênios nessa estrutura. D, etino. Mesma coisa, et, prefixo de 2 carbonos. In, infixo de alcino. Então, seria uma ligação tripla entre esses carbonos. E aí, a terminação O de hidrocarboneto. Então, a gente completa as ligações com hidrogênio. Logo, seria CH tripla CH. 2 hidrogênios que compõem a estrutura do etino. Letra E, propino. Então, a gente percebe que
tem o prefixo relativo a 3 carbonos e o infixo -in nos indica que tem ligação tripla entre 2 carbonos e a terminação -o, que é um hidrocarboneto. Então, a gente desenha essa estrutura, a gente percebe que é CH tripla C, ligação simples CH3. Nesse caso, seriam também 4 hidrogênios. Então, a gente já tem a nossa resposta, que a opção D é a estrutura que contém uma menor quantidade de átomos de hidrogênio, que nesse caso é o etino, CH tripla CH. São 2 átomos de hidrogênio. Atividade 5. O 2,2-trimetil-3-epitino é um hidrocarboneto cujas moléculas têm cadeia carbônica. Então, tem as opções: se é insaturada, 2, ramificada, 3, aromática. Dessas afirmações, somente de A a E temos que saber quais são as corretas. Então, a gente vai buscar as afirmações entre essas 1, 2 e 3, quais são as corretas relativas ao 2,2,5-trimetil-3-epitino. Então, primeira coisa, vamos analisar essa estrutura. E aí, a gente pode desenhá-la e avaliar qual dessas opções ou quais serão verdadeiras. Primeiro, a gente sabe que tem 3 ramificações. Por quê? Tri indica que são 3 grupos metil. Onde estarão esses grupos metil? No carbono 2, novamente no carbono 2 e no carbono 5. É a primeira afirmação que a gente já percebe que ela é ramificada. Então, só analisando o nome da estrutura, a gente já percebe que ela tem ramificação. Outra análise, a terminação é -ino. Então, o infixo -in nos indica que é uma tripla ligação, é um alquino ou alcino. Então, nesse caso, a gente já consegue uma outra afirmação verdadeira, que ela é insaturada. E nesse caso, a gente analisa a quantidade de carbonos. Como é epit o prefixo, a gente percebe que são 7 carbonos. E aí, nesse caso, só falta a gente avaliar se essa estrutura é aromática ou não. Vamos desenhar essa estrutura. São 7 carbonos. Então, a gente desenha os 7 carbonos. Primeira coisa que a gente tem que fazer, numerar esses carbonos. Comecei a numerar da esquerda para a direita por opção própria. O que a gente tem que avaliar agora? É um alcino. Então, tem ligação tripla entre carbonos. Onde está essa ligação tripla? Aqui, ó, no carbono 3. Então, é entre o carbono 3 e o carbono 4. Lembrando que na nomenclatura, a gente coloca a numeração menor, ou seja, se é o carbono 3, está entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, na nomenclatura, a gente só cita o carbono de menor numeração, nesse caso, o 3. Então, vamos acrescentar a ligação tripla aqui, ó, entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, o que falta agora a gente acrescentar? As ramificações. Lembrando que é metil, então é um carbono apenas, sendo que tem 3 ramificações. 2 delas no carbono 2 e uma delas no carbono 5. Então, a gente acrescenta uma no carbono 2, outra no carbono 2 e mais uma no carbono 5. Então, diante do desenho dessa estrutura, a gente já percebe que a afirmativa 3 está incorreta, porque não é um composto aromático. Mas aí, para a gente finalizar essa estrutura aí, o que a gente faz? Acrescenta hidrogênios. Por quê? Porque é um hidrocarboneto. Então, a gente completa as 4 ligações que os carbonos têm que fazer com hidrogênios. Então, a gente faz o seguinte, desenha essa estrutura aí. Então, essa é a estrutura do 2,2,5-trimetil-3-epitino. Desenhando na fórmula estrutural de traço, a gente tem essa estrutura mostrada. E aí, a gente já obteve a nossa resposta correta, que nesse caso, as afirmações 1 e 2 são corretas. É uma cadeia insaturada e é uma cadeia ramificada, não sendo, então, uma cadeia aromática. E assim, finalizamos mais uma semana de correção de exercícios. Aguardo a todos para a correção da semana 4. Enquanto isso, se cuidem,
Cuidem de quem vocês amam. Deem um like nesse vídeo, se inscreva no canal, mande esse vídeo para os amigos de vocês, se vocês gostarem da minha explicação. E vamos que vamos, gente, sem desanimar. Um abraço a todos!